Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. Eu não sei muito bem como começar esse vídeo, né? Vocês já leram o título, eu tô aqui com a minha camiseta do Superman. E aí vou imaginar que esse aqui é um vídeo que eu vou estar mega decenal, tá? DC voltou. E assim, eu estaria mentindo pra mim e também pra vocês aí que querem uma opinião extremamente autêntica, aqui honesta e também imparcial na medida do possível. E assim, realmente Superman me deixou um pouco dividido, até pelo hype ali, o quanto que a gente tava esperando desse filme. Pra mim é um dos filmes aí com mais responsabilidade, o filme com mais peso e carga dos últimos anos. E a tarefa do James Gunn era bem ingrata, na verdade, né? Que além dele ser o diretor, o roteirista, ele também é co-diretor ali do DC Studios. E esse é o filme que inicia tudo, né? Inicia um novo DCU. Todo mundo dizia que Superman tinha que ser um filme aí, um dos melhores do James Gunn, tinha que ser quase perfeito. E aí fica a grande dúvida que vocês querem saber de mim depois aqui no canal e de várias outras pessoas. É se Superman é tudo isso mesmo. E bem, no vídeo de hoje eu vou comentar aqui sem spoilers, tá? Não vou adentrar muito da trama, só vou dar opiniões gerais aqui. Depois vai ter um vídeo com spoilers com o Gabriel. Do que eu achei então de Superman? Bom, tudo isso depois da abertura. E galera, só antes de eu começar aqui então a falar sobre Superman 2025, Superman de James Gunn, já vai deixando aqui nos comentários o que você achou desse filme. Deixe sua nota, você que já assistiu, comenta aí o que você mais gostou, o que você menos gostou, deixa aqui nos comentários. Lembrando que nesse domingo agora, para quem virar membro aqui do canal, né, nós vamos ter uma live especial, eu, Gabriel, talvez um convidado, acho que a gente vai ter também, falando aí sobre o Superman aí com spoilers pros membros, tá? Então a gente vai debater bastante, mostrar um pouco mais das nossas ideias, o que a gente achou, o que a gente gostou, não gostou. Vai ter essa live então para membros nesse domingo. Domingo, dia 13 então. E bem, vamos lá, bora falar então de Superman aí, um dos filmes mais aguardados de todos os tempos, esse reinício da DC nos cinemas. E tinha que ser com ele, né? Tinha que ser com o Superman. E o que eu falei ali na abertura da questão de ficar meio dividido é que ele tem duas coisas. Eu vou começar já com a má notícia, que eu acho que ele não é um filme que pra mim aí, a minha opinião pessoal, né? Ele não tava na altura do hype que a gente tava esperando. No caso, eu tava esperando, né? Nos vídeos da Batcaverna, a gente via comentando, como é que tá o seu hype? Eu, pô, tô esperando um nota 8, nota 9 lá pra cima, um dos melhores filmes aí do James Gunn. Tem que ser um filme excelente, muito bom. E pra mim eu fiquei naquela sensação de esperava mais, sabe? A minha barra tava um pouco mais em cima. Algumas coisas nesse filme, realmente, elas estavam nesse nível do hype, mas quando você junta tudo num pacote completo aí do filme mesmo, aí eu acho que realmente ele ficou um pouco abaixo do que eu tava esperando desse Superman do James Gunn. Então aí já podem começar a pegar as tochas e, meu Deus, a Batcaverna é Marvete, o que você tá falando? Marcelo, você era pra ser o cara parcial, você se juntou a eles, que você tá dizendo que o filme é um lixo, horroroso. E bem, talvez algumas pessoas pensem assim, tá? Mas não é isso que eu tô dizendo. Eu só realmente queria deixar essa observação, que eu acho que ele é um filme com muita pressão, tá? Eu falei ali na abertura também, é um dos filmes com mais pressão nos últimos anos, tá até saindo do gênero de quadrinhos que eu já vi, tá? O pessoal realmente tá com hype muito elevado, esperando muitas coisas realmente desse filme. Então, assim, a barra pra alguns até, no caso, acho que a minha tava um pouco elevada até demais, é que, nossa, esse filme, ele tem que ser perfeito, perfeito e tudo. E o que ele acabou entregando é que ele não tem nada que insulte algo que seja ruim, horroroso, nossa, isso aqui acabou com o filme. Não tem nada desse tipo. Inclusive, antes de falar um pouco mais das coisas que talvez mais me incomodaram nesse filme, mas a coisa mais positiva que eu tava esperando e eu queria que esse filme fizesse, e aí, pra mim, aí vai ser uma boa notícia pra todo mundo que vocês estão esperando, é que eles realmente acertaram na adaptação do Superman. Aqui, realmente, a gente tem o Superman de volta, o Superman que muita gente estava querendo, com as características que muita gente estava pedindo, aquele escoteiro, aquele herói com muita empatia, e você pode até achar galhofa, mas que ele te conquista pela pessoa que ele é, sabe? De tomar sempre as decisões certas. Aqui o David Corenswet, ele consegue pegar bem aquela aura, aquela vibe que a gente tinha do Superman do Christopher Reeve, mas de coisa que a gente tem também nos quadrinhos ali, até das partes mais galhofas, quanto também nas partes mais dramáticas que tem em vários quadrinhos do Superman. Então, a adaptação do Superman, que eu acho que pra mim era a principal coisa a ser acertada, esse Superman ele tinha que ser carismático, as pessoas tinham que sair do cinema
gostando dele, sabe, desse herói, virarem fãs desse personagem. Isso o filme faz bem. Pra mim é isso que tá na parte excelente do filme. Essa era a coisa mais importante e isso o filme faz muito bem, tá? A gente vê o cuidado do roteiro e da direção de vender esse Superman que as pessoas estavam pedindo, que salva as pessoas, tá sempre preocupado em fazer o bem. Em várias cenas a gente vê esse cuidado, ele segurando o prédio, sabe? Tentando salvar o máximo de vidas. E a coisa que faz você realmente ter empatia por esse personagem, você gostar dele, é que ele traz essas emoções, sabe? Algo que a gente pedia, cara, o Superman tem que ter emoção, ele tem que falar sobre as coisas, ele tem que demonstrar medo, paixão, raiva, sabe? É o que realmente ele diz, né? Que ele também é essa parte humana dele. A gente tem várias cenas que vão pegando vários estágios emocionais do Superman. E isso é importante que o roteiro faça, tá? Ele coloca o Superman em várias situações que demandam de um ator, né, que faça a gente gostar dele, e o David Corenswet realmente faz a gente comprar o personagem. A gente pode ter o Superman que desabafa, fala com a Lois, é um cara sentimental. A gente pode ter um Superman que sente medo, sente angústia, sente dor. Ao mesmo tempo também que a gente vai ter o Superman que vai farmar a aura, entendeu? Vai ter as cenas de ações maneiras, vai ter as cenas de ação legal pro fã do boneco. Ah, o cara tem que dar soco, tem que ter cena de ação boa. Tem pra todos os gostos aqui e pra mim, o Superman desse filme tá vendido, sabe? E ainda bem que a gente teve isso. Ainda nesse pacote das coisas excelentes desse filme, além do Superman, então, do David Corenswet, que eu já falei, que é a melhor coisa do filme, a gente ainda tem o trio, que a gente dizia na Batcaverna, pô, esse trio tá parecendo que vai ser bom, a gente vai ter talvez as melhores interpretações do cinema desses personagens. E pra mim, no quesito Lois, e pra mim do Lex Luthor, a gente tem os melhores Lex Luthor e Lois Lane do cinema. O Superman é complicado porque tem lá o GOAT de todos os tempos, é uma lenda viva. Então é complicado em tu falar se ele pode daqui a pouco tomar esse lugar de live action, Superman live action lá do Christopher Reeve. Mas a Lois, quase todas as cenas dela são muito boas. Cara, a Rachel Brosnahan, ela mandou bem demais. A gente vê a química dela com o Superman, tem o lado investigativo. A maneira como ela tá ativa na trama do segundo pro terceiro ato também é bem interessante que eles fazem com a personagem. O Lex Luthor do Nicolas Hoult, eu gosto de várias cenas de como ele é ameaçador, da raiva que ele sente do Superman. Você vê que é quase uma angústia ali que ele precisa realizar esse objetivo que ele tem aqui no filme. Embora o lado dele é onde eu acho que tem as coisas que eu acho mais ok, sabe, pra baixo. Então, não que o personagem é ruim, não que a atuação dele é boa mesmo. Só que o problema aí é a história como um todo, o lado dele dos capangas, da engenheira com o Ultraman. Isso eu já vou comentar. Mas o personagem só, a interpretação do Nicolas Hoult tá muito bem aqui também. Só alguns detalhes desse Lex Luthor é que às vezes eu acho que ele vai de algumas coisas talvez mais exageradas, pastelão, talvez, eu não sei se essa é a palavra certa, pra algo mais sério e ameaçador. E às vezes ele tem uma mudança assim que é meio brusca, sabe? Embora as cenas ele esteja atuando bem, às vezes você fica meio que, pô, peraí, esse personagem às vezes dá meio que uma quebra assim de tom. Já que eu peguei um pouco dessa parada do tom do filme, se você tava vendo o material promocional, os trailers, o que o marketing tava vendendo desse filme, é exatamente o que você vai ter aqui. É um filme de herói, aventura, com aquela pegada do James Gunn que tem um drama, um coração ali nos seus personagens centrais, com uma dosada assim de comédia, né? Inclusive pra muita gente que tava preocupada, não, o Gunn vai fazer muito Guardiões da Galáxia, vai encher de trilha sonora e vai colocar um monte de piada, nada a ver. Aí o que eu achei é que o Gunn deu uma dosada, tá? É diferente esse filme do que, embora tenha tão parecida a questão de aventura, tá? O filme de quadrinhos é meio parecido com Guardiões da Galáxia. Esquadrão Suicida já é mais diferente de tom, né? Mas embora sejam parecidos, você pode ver que ele quis mudar um pouco a questão de tom e como ele trata esse personagem que é o Superman. Ele é diferente de outros personagens que o Gunn já trabalhou, né? Geralmente são aqueles mais anti-heróis que podem fazer umas piadoca. Aqui nesse filme do Superman eu acho que o Gunn dá uma dosada na questão do humor. Ele tem algum humor, às vezes, parecido, que às vezes tem aquelas piadas MCU, que às vezes passa, às vezes não. Tem, mas é um pouco mais ousado, por exemplo, do que tem no filme dos Guardiões, sabe? Agora, em questão de roteiro, interação de personagens, é o que você já viu em outros filmes do Gunn também. A direção, a fotografia, a busca por fazer cenas de ação criativas, as cenas de voo do Superman. Ele consegue usar os poderes dele em vários momentos, assim, como formas bem criativas. Aí minha crítica negativa na questão de expectativa é que eu tava esperando talvez uma cena, aquela realmente de tirar o fôlego, sabe? Aquela, pô, essa aqui é a melhor cena de ação que o Gunn já fez. E aqui a gente não tem. Todas as cenas são boas, eu não diria que tem alguma que seja muito ruim, não. Só que todas ficam naquele, bom, legal, até um pouco mais que as outras, mas não tem aquela realmente é de tirar o fôlego. Embora, de novo, tenho que dizer, eu gosto das cenas de ação como ele faz. Acho que a melhor coisa na questão de cenas de ação do Gunn nesse filme
é como é que ele faz o Superman voando. São os enquadramentos do Superman voando e tentar colocar você como espectador junto na maneira como o Superman voa, sabe? O que eu quis dizer, tipo, não tem aquela cena realmente que salta os olhos como no Guardião 3, a cena do corredor, ou do Guardiões da Galáxia 2, aquela do Yondo escapando lá usando a flechinha. Eu acho que não tem nenhuma nesse nível, não. Outra preocupação que muita gente tinha era, pô, tava revelando muitos personagens, pô, esse filme vai ter muitos personagens adicionais, não vai dar tempo de desenvolver o Superman. E assim, algo positivo e pode ser negativo para algumas pessoas. O positivo é que esses personagens, eles estão na trama, por exemplo, a Gangue da Justiça e o outro núcleo ali do Lex com os capangas, mas eles não têm muito tempo de tela. O foco realmente é bastante no Superman, então isso é positivo. Inclusive, alguns deles até roubam bastante a cena, e até porque eles têm mais participação na trama, que é o Lanterna Verde, Guy Gardner e o Senhor Incrível, e estão muito bem aqui, por sinal. Aí o negativo pode ser que daqui a pouco você tá esperando, poxa, eu queria um arco pra esses heróis, eu queria uma construção melhor deles. Simplesmente não tem, porque a proposta desse filme, e que eu até acho um diferencial, é que você já mergulha de cabeça nesse universo que já tá acontecendo há muitos anos. Sei lá, existem meta-humanos. Isso aqui não é spoiler, tá? Isso aqui eu acho que já comentaram que existem meta-humanos há bastante tempo. E o Superman e essa Gangue da Justiça são só mais alguns deles. Então esse universo tá acostumado a seres fantasiosos e realmente não precisam de muita explicação toda hora de por que tem esses heróis aqui atuando no mundo, né? Ah, inclusive, acho que até por isso, esse que era o grande diferencial, e eu acho que talvez o Gunn tava com medo de talvez deixar não mastigar muitas coisas. Tem vários momentos, isso aqui não é de nitpick, tá? Mas tem vários momentos da trama onde a gente tem aqueles diálogos positivos que você sabe que as pessoas não estão falando naturalmente, elas estão falando uma informação que todo mundo sabe, mas que o espectador não sabe. Então por isso que a gente fala aqueles diálogos positivos que não é nada natural. E acontece algumas vezes nesse filme, se fosse só uma, duas, beleza. Mas tem bastante desses diálogos mastigados que eu acho que a gente precisa explicar coisas desse universo, estabelecer, deixar melhor explicado aqui para as pessoas, para o espectador. Bom, enfim, o que eu falei então que realmente é, para mim, fora de série desse filme, é excelente, são esses três atores, esses três personagens, né? O Lex Luthor, a Lois Lane e o Superman. Agora, todo o restante, eu acho que ele tá muito naquele padrão do filme de quadrinhos, tipo, legal, sabe, só bom, e isso envolve tudo, envolve a trama também. Embora te tenha cenas legais entre os personagens, eu acho que acaba faltando um diferencial, um algo a mais, sabe? Isso tanto em cenas dramáticas, quanto também em cenas de ação mais criativas. Realmente ele fica naquele bom do James Gunn, mas que talvez algumas pessoas estejam cansadas já de ver, talvez. E pra mim isso fica mais aparente na trama, digamos, mais política que o filme tenta colocar aqui, que envolve também a Gangue da Justiça e também o núcleo do Lex Luthor, que realmente ele não sai muito do seguro, sabe? De talvez oferecer alguma coisa a mais. As próprias pessoas que cercam esse trio, principalmente ali do Luthor, Ultraman, a Engenheira, e também ali o próprio Planeta Diário, que o Jimmy até tem uma certa influência ali na trama, esses acabam ficando muito sem o que fazer no filme. O que acontece ali em relação à Engenheira e também o próprio Ultraman, são as coisas que você mais pode pegar no pé e que é meio decepcionante lá pro terceiro ato. O próprio terceiro ato aqui, de novo, não vou entrar em spoiler, mas o que acontece ali, as repercussões, as revelações, fica tudo muito num terreno meio seguro, sabe? Fica muito previsível, bem telegrafado, o que vai acontecer. Embora você tenha o Superman que você tá gostando bastante, tem o Krypto, pô. Krypto é um caso à parte que eu acho que muita gente que vai estar distraída, talvez, do filme não vai estar gostando. Quando aparecer o Krypto, James Gunn sabe fazer animais de CGI, fazer de se importar com eles, ter empatia. Ele faz isso muito bem, né? E o Krypto com certeza não vai ser uma exceção. Ele tá muito bem, o ator aí, o cachorro de CGI que fez, é impressionante que é um cachorro de CGI, realmente parece um cachorro real. O Krypto vai ser um elemento que eu acho que vai deixar aquele coração mais quentinho para as pessoas, sabe? Junto com o Superman, que já é bom, então a dupla Krypto-Superman, eu acho que vai dar um up no filme, junto com Lex Luthor, Lois Lane, entendeu? Então, embora a trama não seja tudo isso, o Krypto com certeza dá um gás a mais, então até queria fechar um parênteses aqui que o Krypto tá muito bem no filme, esse cachorro tem que ganhar um Oscar. O aspecto da história talvez também pegue algumas pessoas, pra mim não me incomodou, mas assim, ela é tipo perrengues do Superman no dia a dia, sabe? Com o Lex Luthor tentando fazer com que ele fique mal visto pra população. É o que muita gente tava esperando, talvez não seja suficiente pra algumas pessoas, até pelo
pelo clima mais sessão da tarde. Já que o filme de Superman ele vai ter aquela leveza, né? Não é um filme muito dark, sério, sombrio. Então vai ter as piadinhas, vai ter um clima mais leve. Então talvez isso pegue pra algumas pessoas, né? Que já não aguentam um filme de quadrinhos aí, um filme sobre heróis mais leve. Mas, de novo, o diferencial é porque você tem aqui o Superman. As pessoas já vão um pouco mais desarmadas, assim. É diferente, por exemplo, quando as pessoas vão pra um Thunderbolts ou vão pra um Capitão América 4 que já querem algo mais sério, que é isso que o filme tá se vendendo, e mesmo assim lá tem aquele clima mais MCU, de piada, e não queria muito isso. Eu acho que é diferente, por exemplo, pra um filme do Superman, sabe? Outra coisa também, o Gunn, ele tenta se arriscar um pouco aqui naquela coisa da crítica social, uma crítica política que a gente tem. É no nível mais ou menos que a gente tem no Esquadrão Suicida, que ele tenta botar ali também, na questão do imperialismo norte-americano. Acho difícil alguma parte do público encrencar com o que eles colocaram aqui. Ele colocou aqui, então, um comentário político até envolvendo o que os meta-humanos eles devem fazer, interagir com os humanos, o quanto que eles devem mexer com a geopolítica do mundo, se eles devem tomar ações para um determinado lado, mas se eles tomam, o que acontece com a balança de poder no mundo? Será que eles sempre devem intervir em questões assim? Pelo menos ele colocou ali se alguém gostava disso, até no BVS, até chegar a discutir um pouco mais, meio que fica por aí. Aqui é uma peça central aqui, digamos, da trama principal do filme. O que realmente me deixa dividido é que ele acerta bem em alguns personagens, como eu já deixei bem claro. Ele tem cenas boas, tem uma construção legal do seu protagonista. Agora, o que realmente pega é realmente toda a trama em volta dele, sabe? Que, não entrando em spoilers, os detalhes que eles colocam envolvendo o arco do Clark, até tem algumas coisas que pode dar alguma polêmica. Eu tentei entender mais ou menos o que era a mensagem no final do que é essa jornada desse Superman, que ao longo do filme eu entendo que basicamente são provações para ver o quanto que ele consegue se manter aquele ideal que ele emana ser para as pessoas, né? Então toda hora a história ela tá colocando obstáculos, seja obstáculos mentais, também obstáculos físicos pro Superman para ver se ele se mantém. E isso faz com que a gente tenha essa empatia em relação ao personagem. Agora são esses obstáculos e esse arco pra mim do Clark que eu acho que faltaram, sabe, mais aqueles punch, aqueles beats emocionais que façam ele ficar ótimo, sabe? E pra mim, na maioria dos momentos, ele fica naquele... Ah, beleza, gostei disso, mas não é aquela coisa que sobressai, sabe? Eu acho que esse tá sendo o grande resumo pra mim, depois de ter visto o filme, agora gravando esse vídeo, falando um pouco sobre o que eu achei do filme. E pra mim faltam esses grandes momentos. Eu consigo lembrar alguns de cabeça aqui envolvendo o Superman, às vezes com o Lex e com a Lois, mas não tem aquele que sabe dar aquele êxtase, entendeu? Pra mim faltou mais desses momentos pra realmente atingir essa grandeza. E eu tava esperando pra esse filme. De novo, eu acho que realmente o problema mais era do hype que muita gente vai ter, assim como eu, né, em relação a ele. Algumas coisas envolvendo o plano do Luthor eu gosto, outras já não, né? Dá uns flashbacks pra mim que, de novo, isso aqui, sabe? Eu querendo já algumas coisas a mais, uma complexidade a mais, por exemplo, de alguns outros personagens, e aí acaba não tendo, sabe? Agora, uma coisa que eu acho que não dá pra reclamar desse filme é o quão quadrinhos realmente ele respira, sabe? Tanto nas coisas bizarras que acontecem nele, seja no próprio visual do Superman, dos outros heróis também ali, o quanto ele abraça também tecnologias, conceitos malucos que tem nos quadrinhos, e aí eles colocam aqui também o Superman com os seus robôs, ele tendo o Krypto, o que o Lex Luthor é uma coisa que o Lex Luthor tem que faz parte do plano dele, que é muito maluca. A gente vê esses meta-humanos aí interagindo, né, a Gangue da Justiça conversando com o Superman, como eles vivem já entre os humanos. Isso é um conceito que realmente o filme abraça, e eu acho que dá um certo diferencial pra ele. Então, como vocês puderam ver nesse vídeo aqui, tem umas opiniões bem conflitantes, mas o que dá pra dizer, positivo, pode achar que eu tô sendo muito negativo em relação ao filme, é que não tem nada que vá ofender ou vá colocar esse filme como algo ruim ou pra baixo de maneira alguma. Eu realmente não consigo ver algo que seja muito ruim ou até ruim mesmo no filme. Você pode dizer que talvez, ali era mais ok, medíocre no máximo, mas não tem nada que realmente puxe esse filme pra baixo. Pra mim, o que realmente era mais importante era eles acertarem esses personagens principais, principalmente Superman. Pra mim, eles acertam muito bem no Superman, no Lex e na Lois. E sim, conseguem abrir pra mim aqui de uma maneira satisfatória esse universo aqui do DCU, sabe? Eles conseguem construir bem essa base, mostrar que tem todo esse universo que aconteceu antes
e que o Superman e essa gangue da justiça e o Lex Luthor são coisas agora recentes, mas que tem todo um universo que se pode explorar. Então, pra mim, como esse primeiro filme, eles abrem muito bem nessas perspectivas que o pessoal pode ter, né, de público, pra fomentar o que pode vir mais pra frente. Mas, como eu falei, né, sendo bem honesto, se vão perguntar, Marcelo, era tudo aquilo que você esperava do filme do Superman, que você tava hypando? Aí eu posso até responder com, depende. Algumas coisas realmente era o que eu tava esperando, mas se perguntarem, pô, pega como um todo, assim, todo o filme, era o que tava esperando? Aí eu vou responder que eu tava esperando realmente um pouquinho mais, principalmente aí na parte da trama, que eu acho que faltou bem mais cenas dramáticas, assim, coisas que me chamassem a atenção. E não que ficasse meio que naquele padrão, sabe? Num filme ok, bom mesmo, de filme de herói, que a gente vê, que a gente já viu em algumas outras tramas aqui, tanto em filmes da DC quanto da Marvel. Então, pra mim, como um todo, eu queria que ele tivesse mais nivelado, assim, eu gosto realmente de muitas coisas do Superman, mas pra mim, outros detalhes ali da trama, como eu disse, algumas envolvendo o Luthor, realmente pra mim acabou faltando um pouco mais. E pra mim, assim, como eu não dou nota quebrada, eu não dou 7,5, 8,5, 6,5, pra mim eu acho que eu fico numa nota 7. Eu acho que eu tava esperando um quase 9 ali, quase um 10, mas pra mim ficou um pouco abaixo, sim, então... E pra muita gente pode achar que isso aqui é um lixo total, mas, cara, pra mim é uma nota boa, tá? Mas por ser esse primeiro filme que tinha tanta responsabilidade, eu acho que realmente ele precisava ser um pouquinho mais. Mas enfim, essa é a minha opinião, não sei se vou estar totalmente errado, daqui a pouco eu tava esperando muito mais, até porque eu não tô ciente de notas ou da opinião de outras pessoas, só mais que eu conversei com o Gabriel mesmo. Mas agora eu quero saber de vocês, a nota de vocês, o que vocês mais gostaram, o que vocês menos gostaram, deixa aqui nos comentários. E essa foi a minha análise sem spoilers de Superman. E aí, gostaram ou não gostaram? Deixa aqui nos comentários. E não deixe de clicar no sininho para ativar todas as notificações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos o clube aqui de Seja Membro no YouTube, onde tem vários extras como o grupo no WhatsApp e também lives exclusivas, que é o que nós vamos fazer agora no domingo para falar de Superman. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.